Um pai solteiro cuidava do filho doente, quando a médica revelou um segredo chocante sobre seu passado. Segredos vieram à tona. Um romance inesperado floresceu e suas vidas mudaram para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. A manhã de março em São Paulo despertava com aquela neblina típica que abraçava os prédios de Pinheiros como um manto cinzento. O trânsito já começava a se intensificar na rua Teodoro Sampaio quando Ricardo Mendes, de 42 anos, saiu correndo de seu apartamento no 10º andar de um edifício residencial, carregando nos braços seu filho Gabriel, de apenas 8 anos. "Pai, eu tô com tanto sono", murmurou o menino, sua voz fraca ecoando pelo corredor do prédio. Seus olhos castanhos, normalmente brilhantes e cheios de vida, agora pareciam vidrados, perdidos em uma névoa de febre e exaustão. Ricardo sentia o coração batendo descompassado enquanto descia os degraus da escada de emergência, preferindo não esperar pelo elevador. Gabriel pesava muito pouco para uma criança de sua idade, algo que vinha preocupando o pai há semanas. O menino, que antes corria pelos corredores da escola jogando futebol com os amigos, agora mal conseguia ficar em pé por mais de alguns minutos. "Aguenta firme, campeão. Papai vai te levar num lugar onde vão cuidar muito bem de você", disse Ricardo, tentando controlar o tremor em sua voz. Suas mãos, calejadas pelo trabalho como engenheiro civil, seguravam o filho com uma delicadeza que contrastava com sua aparência robusta. A corrida até o Hospital das Clínicas parecia interminável. Ricardo havia chamado um Uber, mas o trânsito paulistano da manhã transformava cada semáforo em uma eternidade. Ele observava Gabriel pelo vidro do carro, notando como a pele do menino havia adquirido uma palidez preocupante, quase translúcida, que deixava as veias azuladas visíveis em suas têmporas. "Senhor, vamos chegar em 5 minutos", disse o motorista, um homem de meia idade que havia percebido a urgência da situação através do espelho retrovisor. "Meu filho também já ficou doente assim. Criança dá cada susto na gente, né?" Ricardo apenas assentiu, incapaz de formar palavras. Nos últimos 5 anos, desde que sua ex-esposa Mariana havia partido sem deixar rastros, ele aprendera a ser pai e mãe simultaneamente. Cada febre, cada machucado, cada pesadelo noturno, tudo passava por ele. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele sentia que estava perdendo uma batalha que não compreendia. Gabriel havia começado a apresentar sintomas estranhos 3 semanas antes. Primeiro, foi o cansaço excessivo. Chegava da escola e dormia até a hora do jantar. Depois vieram as febres intermitentes, que subiam e desciam sem padrão aparente. Ricardo havia levado o filho ao posto de saúde do bairro 2 vezes, mas os médicos receitaram apenas antitérmicos e repouso. "É só uma virose prolongada", havia dito a pediatra do posto na semana anterior. "Criança pega essas coisas na escola, vai passar." Mas não passou. Na noite anterior, Gabriel havia desmaiado enquanto escovava os dentes. Ricardo encontrou o filho caído no banheiro, inconsciente, com a escova ainda na mão. Foi quando decidiu que não podia mais esperar. O Hospital das Clínicas se erguia imponente na Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, suas torres de concreto e vidro representando para Ricardo a última esperança. Ele correu pelos corredores da emergência pediátrica, sentindo o cheiro característico de desinfetante misturado com o aroma de café que vinha da cantina do hospital. "Por favor, meu filho está muito mal", gritou para a recepcionista, uma mulher de uniforme azul claro que imediatamente acionou o protocolo de emergência. Em poucos minutos, Gabriel estava sendo examinado por uma equipe médica na sala de triagem.
Ricardo observava tudo através de um vidro, mordendo os lábios até sentir o gosto metálico do sangue. Suas mãos tremiam enquanto preenchia uma infinidade de formulários, tentando lembrar de detalhes médicos que nunca havia considerado importantes. "O senhor é o pai da criança?" perguntou uma enfermeira, aproximando-se com uma prancheta. "Precisamos de algumas informações sobre o histórico médico familiar." "Sou", respondeu Ricardo, passando a mão pelos cabelos escuros já grisalhos nas têmporas. "Mas eu não sei muito sobre a família da mãe dele. Ela foi embora quando Gabriel tinha 3 anos e nunca mais deu notícias." A enfermeira anotou as informações com expressão profissional, mas Ricardo percebeu um lampejo de compaixão em seus olhos. Ser pai solteiro ainda causava estranheza em alguns ambientes, especialmente quando se tratava de questões médicas, onde o histórico materno era fundamental. "A doutora Helena vai assumir o caso", informou a enfermeira após alguns minutos. "Ela é nossa especialista em doenças raras infantis. Se alguém pode ajudar seu filho, é ela." Ricardo assentiu, sentindo um misto de alívio e apreensão. Ele se acomodou em uma das cadeiras plásticas da sala de espera, observando outras famílias que viviam seus próprios dramas médicos. Uma mãe ninava um bebê que chorava incessantemente, enquanto um casal de idosos segurava as mãos, aguardando notícias sobre o que parecia ser seu neto. O tempo se arrastava como mel espesso. Ricardo tentava ler as revistas antigas espalhadas pela mesa de centro, mas as palavras dançavam diante de seus olhos sem formar sentido. Sua mente voltava constantemente para os momentos felizes com Gabriel. Os domingos no parque, as tardes ajudando com a lição de casa, as risadas durante os filmes de animação que assistiam juntos no sofá. "Senhor Mendes?" Uma voz feminina o tirou de seus pensamentos. Ricardo ergueu os olhos e viu uma mulher de aproximadamente 38 anos trajando jaleco branco sobre uma blusa azul marinho. Seus cabelos castanho escuros estavam presos em um coque baixo, e seus olhos expressivos transmitiam uma mistura de profissionalismo e compaixão genuína que imediatamente tranquilizou o pai desesperado. "Sou a doutora Helena Santos", disse ela, estendendo a mão para cumprimentá-lo. "Acabei de examinar Gabriel. Podemos conversar?" Ricardo se levantou rapidamente, notando como as mãos da médica eram delicadas, mas firmes. Exatamente o tipo de mãos em que ele queria confiar. A vida de seu filho. Havia algo em sua presença que irradiava competência e cuidado, uma combinação que ele raramente havia encontrado em outros profissionais. "Como ele está, doutora? É grave?" perguntou Ricardo, sua voz traindo toda a ansiedade acumulada das últimas semanas. "Vamos sentar e conversar com calma", respondeu doutora Helena, indicando 2 cadeiras em um canto mais reservado da sala. "Gabriel está estável no momento, e isso é o mais importante agora." Doutora Helena Santos ajustou o jaleco enquanto se acomodava na cadeira ao lado de Ricardo. Seus 15 anos de experiência em pediatria haviam lhe ensinado que a forma como ela comunicava um diagnóstico poderia ser tão importante quanto o próprio tratamento. Observou o homem à sua frente, alto, ombros largos que carregavam o peso da responsabilidade solitária de ser pai solteiro, olhos acastanhados marcados pela preocupação e algumas noites mal dormidas. "Senhor Ricardo, posso chamá-lo assim?" perguntou ela, sua voz suave cortando o barulho constante do hospital ao redor. Quando ele assentiu, ela continuou. "Os sintomas que Gabriel apresenta são preocupantes, mas quero que saiba que estamos investigando tudo minuciosamente." "Preocupantes como?" Ricardo se inclinou para frente, suas mãos grandes entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Por favor, doutora, preciso saber a verdade. Ele é tudo o que tenho."
Helena sentiu algo apertar em seu peito ao ouvir aquelas palavras. Durante sua carreira, havia atendido centenas de famílias, mas algo na vulnerabilidade daquele pai a tocava de forma diferente. Talvez fosse a sinceridade crua em sua voz, ou a forma como ele segurava com tanto cuidado a mochila pequena do Homem-Aranha que pertencia ao filho. Gabriel está com anemia severa e alguns marcadores inflamatórios elevados, explicou ela, retirando uma pasta com os exames. Vamos precisar fazer alguns testes mais específicos para entender o que está causando isso. Já coletamos sangue para exames genéticos e vamos interná-lo para observação por alguns dias. Exames genéticos? Ricardo engoliu seco. Isso significa que pode ser algo hereditário? É uma possibilidade que precisamos investigar, Helena respondeu honestamente. Por isso preciso muito do histórico médico da família. Sei que mencionou que a mãe de Gabriel não está presente, mas qualquer informação que puder nos dar será valiosa. Ricardo passou a mão pelo rosto, um gesto que Helena notou ser um hábito quando ele estava sob pressão. Mariana, a mãe dele, ela meio que sumiu quando Gabriel tinha 3 anos. Disse que não conseguia mais lidar com a pressão de ser mãe, que tinha outros sonhos na vida. Sua voz carregava uma mistura de mágoa e resignação. Ela era muito reservada sobre a família dela. Dizia que os pais tinham morrido, que não tinha irmãos. Agora eu me pergunto se era tudo mentira. Helena anotou as informações, mas algo na descrição da mulher lhe causava uma estranha sensação de familiaridade. Mariana. O nome ecoava vagamente em sua memória, como uma música que você não consegue identificar, mas que desperta lembranças distantes. Você tem alguma foto dela? Perguntou Helena, tentando parecer casual. Às vezes, características físicas podem nos dar pistas sobre possíveis condições genéticas. Ricardo pegou o celular e, após alguns minutos procurando, mostrou uma foto antiga. Helena sentiu o mundo girar ao ver a imagem. A mulher na foto tinha os mesmos olhos expressivos que ela via no espelho todos os dias, o mesmo formato de rosto, a mesma curva do sorriso. Era mais nova na foto, talvez com uns 25 anos, mas a semelhança era inegável. Mariana Santos, murmurou Ricardo, observando a foto. Ela manteve o sobrenome de solteira mesmo depois do casamento. Dizia que gostava de... E como soava? Santos, o sobrenome de Helena. Seu coração disparou, mas ela se esforçou para manter a expressão profissional. Desculpe, você disse Santos? Que coincidência! Pois é, igual ao seu. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que chegara ao hospital. Talvez seja um sinal de que estamos no lugar certo. Helena forçou um sorriso em resposta, mas sua mente estava em turbilhão. Mariana Santos, sua irmã mais velha, que havia desaparecido da família há 15 anos após uma briga terrível com os pais sobre suas escolhas de vida. Na época, Mariana estava envolvida com drogas e pessoas que a família considerava más influências. A última vez que Helena a vira, sua irmã estava grávida e recusando qualquer ajuda da família. Doutora Helena? A voz de Ricardo a trouxe de volta ao presente. A senhora está bem? Ficou meio pálida. Desculpe, só estava processando as informações. Ela se recompôs rapidamente. Vou pessoalmente me encarregar do caso de Gabriel. Quero que você saiba que ele receberá toda a atenção necessária. Ricardo sentiu um alívio imenso ao ouvir aquelas palavras. Havia algo na presença da doutora Helena que o tranquilizava. Uma competência silenciosa misturada com uma compaixão genuína que ele não via há muito tempo. Obrigado, doutora. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Helena se levantou, ajeitando o jaleco. É meu trabalho, e posso dizer que Gabriel é um menino especial. Mesmo fraco, ele fez questão de me contar sobre como vocês montaram um avião de papel que voou do 10º andar do prédio até o térreo.
Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Ele contou isso? Foi no último final de semana, antes de tudo piorar. Passamos horas tentando fazer o avião perfeito. Ele disse que queria ser engenheiro igual ao pai quando crescer. Helena sorriu, desta vez genuinamente. Acho que vocês têm uma ligação muito especial. Somos só nós dois contra o mundo desde que Mariana foi embora, Ricardo admitiu. Eu trabalho meio período desde então, para poder buscá-lo na escola e ajudar com as tarefas. Não é fácil, mas ele vale cada sacrifício. Helena observou aquele homem, a forma como seus olhos se iluminavam quando falava do filho, como suas mãos gesticulavam com ternura ao contar pequenas histórias do cotidiano deles. Era evidente que Ricardo havia se dedicado completamente à paternidade, transformando sua vida inteira em função do bem-estar de Gabriel. Vou levá-lo para ver Gabriel. Agora, disse ela, ele perguntou por você várias vezes. E senhor Ricardo, pode me chamar de Helena quando estivermos fora do contexto médico formal. Enquanto caminhavam pelos corredores do hospital em direção à pediatria, Helena sentia o peso da descoberta que acabara de fazer. Gabriel era seu sobrinho. A criança que ela estava tratando era o filho da irmã que sua família havia perdido há 15 anos. E o homem ao seu lado, que demonstrava tanto amor e dedicação, havia sido abandonado pela mesma pessoa que ela ainda chorava em silêncio. Helena, Ricardo a chamou suavemente, fazendo-a perceber que havia parado de andar. Você tem certeza de que está bem? Você parece abalada. Estou bem, ela mentiu, forçando um sorriso profissional. Apenas pensando no melhor protocolo de tratamento para Gabriel. Mas por dentro, Helena estava longe de estar bem. Tinha nas mãos a responsabilidade médica de salvar uma criança que acabara de descobrir ser sua família. E começava a sentir algo mais do que interesse profissional pelo pai dedicado que havia criado sozinho o filho que sua irmã abandonara. A situação era mais complexa do que qualquer caso médico que já havia enfrentado, e ela ainda não sabia como lidar com as implicações emocionais e éticas daquela descoberta. O quarto da pediatria estava mergulhado na penumbra suave dos monitores médicos quando Helena retornou para sua última ronda da noite. Era quase meia-noite, e a maioria das crianças dormia profundamente, embaladas pelos medicamentos e pelo cansaço de mais um dia de tratamento. Gabriel ocupava o leito número 14, próximo à janela que dava vista para o jardim interno do hospital. Ricardo estava sentado na poltrona ao lado da cama, sua figura alta curvada sobre um livro infantil que segurava com mãos trêmulas. Sua voz rouca sussurrava as aventuras do pequeno príncipe, mesmo sabendo que Gabriel dormia há horas. Helena observou por alguns minutos aquela cena tocante. Um pai que se recusava a deixar o filho sozinho, mesmo quando a exaustão cobrava seu preço. Ele está estável, sussurrou Helena, aproximando-se silenciosamente. Os novos medicamentos estão fazendo efeito, a febre baixou e os níveis de hemoglobina melhoraram ligeiramente. Ricardo ergueu os olhos e Helena pode ver as marcas profundas do cansaço em seu rosto. 3 dias de vigília no hospital haviam deixado sua barba por fazer mais espessa, seus olhos vermelhos de insônia. Mesmo assim, ele sorriu ao vê-la. Obrigado por vir verificar, mesmo sendo tão tarde, disse ele, fechando cuidadosamente o livro. Eu sei que vocês médicos também precisam descansar. Alguns casos nos tocam de forma diferente, Helena admitiu, verificando os sinais vitais de Gabriel no monitor. A criança dormia pacificamente, seus cabelos escuros espalhados pelo travesseiro branco, o rosto menos pálido do que nos últimos dias. Como você está se sentindo? Quando foi a última vez que saiu deste hospital? Ricardo deu uma risada sem humor. Honestamente, não lembro.
Deixei algumas roupas limpas com o porteiro do meu prédio. Minha vizinha, Dona Conceição, está recolhendo a correspondência. Acho que está tudo sob controle. E o trabalho? Helena puxou uma cadeira e se sentou ao lado dele, mantendo a voz baixa para não acordar Gabriel. Imagino que seu chefe não esteja muito feliz com sua ausência. Expliquei a situação. Ricardo encolheu os ombros. Trabalho na construtora há 12 anos, desde antes de Gabriel nascer. Meu supervisor, Joaquim, é pai de 3 filhos. Ele entende. Disse para eu ficar o tempo que for necessário. Helena observou as mãos de Ricardo enquanto ele ajeitava o cobertor do filho. Eram mãos trabalhadoras, com pequenos cortes cicatrizados e calos que contavam a história de alguém que conhecia trabalho pesado. Mas ao tocar Gabriel, essas mesmas mãos se tornavam infinitamente delicadas. Posso fazer uma pergunta pessoal? Helena hesitou antes de continuar. Como foi quando Mariana foi embora? Gabriel lembra dela? O rosto de Ricardo se endureceu ligeiramente, mas havia mais tristeza do que raiva em sua expressão. Gabriel tinha 3 anos. Ainda lembra de algumas coisas. Ela cantava para ele dormir, fazia panquecas no formato de ursinhos nos finais de semana. Mas são memórias fragmentadas, sabe? Deve ter sido muito difícil para vocês dois. Foi devastador, Ricardo admitiu, sua voz carregada de uma dor antiga. Eu achava que éramos felizes. Mariana sempre foi meio instável, impulsiva, mas eu pensava que Gabriel a tinha mudado, que ela havia encontrado propósito na maternidade. Aparentemente eu estava errado. Helena sentiu o peito apertar. Sua irmã Mariana sempre fora problemática. Viciada em drogas desde a adolescência, envolvida com pessoas perigosas, constantemente fugindo de suas responsabilidades. A família havia tentado ajudá-la inúmeras vezes, pagado clínicas de reabilitação, oferecido suporte financeiro e emocional. Mas Mariana sempre escolhia o caminho mais difícil. Ela deixou alguma carta? Alguma explicação? Helena perguntou, tentando soar apenas profissionalmente curiosa. Uma nota de 3 linhas. Ricardo riu amargamente. Dizia que não tinha nascido para ser mãe, que precisava encontrar-se e que Gabriel ficaria melhor só comigo. 3 anos de casamento, um filho lindo e saudável, e ela resumiu tudo em 3 linhas. Sinto muito, Helena disse sinceramente, e realmente sentia. Sentia pela dor de Ricardo, pela confusão de Gabriel e pela irmã que havia abandonado uma família que poderia tê-la tornado completa. O pior é que Gabriel às vezes pergunta sobre ela. Ricardo continuou, observando o filho dormir. Especialmente quando vê outras crianças com as mães. Eu nunca soube o que dizer. Como você explica para uma criança que sua mãe simplesmente escolheu não ficar? Helena engoliu seco, lutando contra a vontade de contar toda a verdade naquele momento. Talvez ela tenha pensado que estava protegendo vocês de algo pior. Você acha? Ricardo a encarou diretamente. Às vezes eu penso nisso. Mariana tinha uns problemas, algumas coisas do passado que ela nunca quis contar. Talvez ela tenha achado que nós ficaria melhor sem ela. É possível. Helena assentiu, sentindo o peso da mentira por omissão. Algumas pessoas tomam decisões drásticas quando estão sofrendo muito. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Helena observava Gabriel, dormir, procurando semelhanças familiares que agora faziam sentido. O formato do rosto era de Mariana, mas os olhos expressivos eram claramente dos Santos. Suas mãos tinham o mesmo formato delicado das mulheres de sua família. Helena! A voz de Ricardo atirou de seus pensamentos. Posso te fazer uma pergunta agora? Claro! Por que você se tornou pediatra? Especificamente, especialista em doenças raras? Helena sorriu, uma expressão genuína pela primeira vez em dias. Quando eu tinha 17 anos, minha irmã mais velha engravidou. Era uma gravidez complicada,
de risco. Eu passava horas na biblioteca estudando sobre desenvolvimento fetal, complicações obstétricas, genética básica. Sua irmã ficou bem? Ricardo perguntou, genuinamente interessado. O bebê nasceu prematuro, mas saudável, Helena respondeu, omitindo cuidadosamente o resto da história. Mas foi ali que descobri minha paixão por ajudar crianças, especialmente aquelas que enfrentam desafios médicos complexos. Ela mora aqui em São Paulo? Sua irmã? Não sabemos onde ela está, Helena disse honestamente. Ela se perdeu pelo caminho. Minha família não tem contato com ela há muitos anos. Ricardo assentiu com compreensão. Famílias complicadas, eu entendo. Meus pais morreram quando eu tinha 22 anos, acidente de carro. Sempre pensei em como seria bom Gabriel ter avós, tios, uma família grande. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Gabriel tinha avós vivos, seus pais, que moravam em uma chácara em Cotia e que falavam da neta perdida e do bisneto que nunca conheceram todas as noites em suas orações. Você está chorando, Ricardo observou preocupado. Eu disse alguma coisa errada? Não, Helena enxugou rapidamente os olhos. É que trabalhar com crianças doentes às vezes nos afeta mais do que deveria. Gabriel me lembra meu sobrinho. Você tem sobrinho? Tinha, Helena respondeu ambiguamente. Ele teria mais ou menos a idade de Gabriel agora. Ricardo estendeu a mão e, hesitantemente, tocou o braço de Helena. Sinto muito. Não queria trazer memórias dolorosas. O toque simples enviou uma corrente elétrica pelo braço de Helena. Ela olhou para as mãos fortes e gentis de Ricardo, depois para seus olhos castanhos, cheios de compaixão, e sentiu algo que não experimentava há anos. Uma conexão genuína com alguém. Obrigada, sussurrou ela. Você é uma pessoa muito especial, Ricardo. Gabriel tem muita sorte de ter um pai como você. Às vezes não me sinto assim, ele admitiu. Às vezes sinto que deveria ter feito mais, sido melhor, impedido Mariana de ir embora. Você não pode salvar pessoas que não querem ser salvas, Helena disse suavemente, falando tanto para ele quanto para si mesma. Você só pode amar da melhor forma que sabe. Eles se olharam por um longo momento e Helena sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era mais apenas uma relação médico-paciente. Era o começo de algo muito mais profundo e complicado, especialmente considerando os segredos que ela ainda guardava. A manhã de quinta-feira trouxe consigo uma agitação incomum no laboratório de genética do Hospital das Clínicas. Helena chegara mais cedo que o habitual, carregando uma pasta com os resultados preliminares dos exames de Gabriel. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto analisava os dados pela terceira vez, esperando ter interpretado algo errado. Doutora Helena, a voz de Dr. Marcelo Ribeiro, chefe do laboratório, a fez erguer os olhos. O homem de 55 anos, com cabelos grisalhos e óculos de armação grossa, se aproximou com uma expressão preocupada. Você pediu para ser notificada assim que tivéssemos os resultados completos do paciente Gabriel Mendes. Sim, Helena respirou fundo, preparando-se para ouvir a confirmação de seus piores temores. O que encontraram? É um caso interessante. Dr. Marcelo puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, abrindo o relatório em sua tablet. O menino apresenta uma deficiência hereditária rara na enzima adenosina deaminase. É uma imunodeficiência combinada severa, mas do tipo que pode ser tratada com terapia enzimática se detectada a tempo. Helena fechou os olhos por um momento. A doença era séria, mas tratável. O que a perturbava não era o diagnóstico em si, mas suas implicações familiares. Dr. Marcelo, ela hesitou antes de continuar. Essa condição, ela é autossômica recessiva, correto? Ambos os pais precisam ser portadores? Exatamente. E aqui está o interessante. Ele apontou para
uma sequência específica na tela. Consegui rastrear esse tipo específico de mutação em nossos bancos de dados. Há cerca de 15 anos, uma mulher deu à luz um bebê prematuro aqui no hospital e deixou algumas amostras para análise genética de rotina. O coração de Helena disparou. E as sequências genéticas são compatíveis. Com 99,7% de certeza, essa mulher era a mãe biológica de Gabriel. Dr. Marcelo deslizou o dedo pela tela, mostrando os dados comparativos. O nome dela era, deixe-me ver, Mariana Santos Silva. Ela tinha 24 anos na época. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Mariana Santos Silva. Sua irmã havia usado o sobrenome composto na documentação hospitalar, provavelmente para dificultar que a família a encontrasse. A confirmação de que Gabriel era realmente seu sobrinho veio acompanhada de uma revelação ainda mais chocante. Dr. Marcelo, ela forçou a voz a sair firme. Você conseguiria verificar se temos dados genéticos da família Santos em nossos arquivos? Especificamente de alguém relacionado a essa Mariana? O médico franziu a testa. Por que você quer saber? Há algo mais que deva investigar? Helena sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas precisava da confirmação. É que eu sou Santos também. Helena Santos. E há uma possibilidade remota de que eu possa ter algum parentesco com essa paciente. Dr. Marcelo a olhou com surpresa. Depois voltou sua atenção para o computador. Após alguns minutos de busca, ele encontrou o que procurava. Bem, isso é uma coincidência extraordinária. Temos seus dados genéticos do seu exame admissional de 5 anos atrás. Vou fazer uma comparação rápida. Os minutos que se seguiram pareceram horas para Helena. Ela observava as barras de progresso na tela, sabendo que cada porcentagem que avançava a aproximava da confirmação oficial de algo que seu coração já sabia. Meu Deus! Dr. Marcelo murmurou, olhando para os resultados. Helena, vocês são irmãs consanguíneas, e isso significa que Gabriel é seu sobrinho biológico. Helena apoiou a cabeça nas mãos, sentindo o peso total da situação desabando sobre ela. Dr. Marcelo, preciso pedir sigilo absoluto sobre essa informação. A situação é complicada. Claro, claro. Mas, Helena, você percebe as implicações éticas disso, não é? Você está tratando seu próprio sobrinho. E o pai dele, ele sabe? Não sabe de nada, Helena murmurou. Ricardo acredita que a família de Mariana está morta. Ela mentiu para ele sobre tudo. Dr. Marcelo se recostou na cadeira, processando a informação. Você precisa decidir o que fazer com essa informação. Do ponto de vista médico, agora temos o histórico genético completo que precisávamos, mas pessoalmente é um pesadelo, Helena completou. Ricardo é um homem bom, Dr. Marcelo. Ele criou Gabriel sozinho por 5 anos, dedicou sua vida inteira a esse menino. E eu estou começando a sentir algo por ele que vai muito além da relação médico-família. Dr. Marcelo compreendeu a complexidade da situação. E ele não pode saber sobre sua conexão familiar porque isso mudaria tudo entre vocês. Exato. Mas ao mesmo tempo, Gabriel tem uma família que ele nunca conheceu. Tem avós que moram a 1 hora daqui e que choram todas as noites, pensando na filha e no neto que perderam. Helena contou sobre seus pais, José e Maria Santos, que tinham uma pequena chácara em Cotia, onde criavam galinhas e cultivavam verduras orgânicas. Sobre como eles nunca se perdoaram por terem sido duros demais com Mariana quando descobriram sobre suas drogas. Sobre como rezavam todas as noites, pedindo uma chance de se redimir. Você precisa contar para ele, Dr. Marcelo disse finalmente. Talvez não hoje, talvez não essa semana, mas eventualmente. Gabriel tem direito de conhecer sua família, e Ricardo tem direito de saber a verdade. Mas e se isso destruir qualquer chance que possamos ter de
De nos tornarmos algo mais? Helena admitiu sua vulnerabilidade. Eu nunca senti isso por alguém antes, Marcelo. A forma como ele cuida de Gabriel, como se sacrificou por esse menino. Eu me apaixonei por um homem que nem sabe que somos família. Dr. Marcelo se levantou e colocou uma mão paternal no ombro de Helena. Escute, você é uma das melhores pediatras que já conheci. Sua dedicação às crianças é exemplar. Mas você não pode construir um relacionamento baseado em mentiras, mesmo que sejam mentiras por omissão. Helena sabia que ele estava certo, mas o medo de perder tanto Gabriel quanto Ricardo a paralisava. E o tratamento? Posso continuar sendo a médica dele? Tecnicamente, não há impedimento ético direto, desde que você mantenha o profissionalismo, mas sugiro que considere transferir o caso para outro especialista assim que Gabriel estiver estabilizado, para proteger a todos os envolvidos. Naquele momento, o telefone de Helena tocou. Era a enfermaria pediátrica. Doutora Helena, Gabriel acordou e está perguntando pela senhora, e o pai dele... Bem, o senhor. Ricardo está um pouco alterado. Gabriel contou para ele sobre o pesadelo que teve na noite passada. Helena desligou o telefone e se levantou rapidamente. Preciso ir. Gabriel teve pesadelos? Crianças com sistema imunológico comprometido às vezes têm sonhos muito vívidos devido aos medicamentos, Dr. Marcelo explicou. Mas, Helena, pense no que conversamos. A verdade sempre vem à tona, de um jeito ou de outro. Enquanto caminhava pelos corredores em direção à pediatria, Helena sentia o peso de suas decisões pressionando seus ombros. Em uma mão, carregava os resultados que confirmariam para Ricardo que o tratamento de seu filho seria bem-sucedido. Na outra, carregava segredos que poderiam tanto reunir uma família destruída quanto acabar com sua própria chance de felicidade. Ao se aproximar do quarto 14, ela podia ouvir a voz de Ricardo tentando acalmar Gabriel, que parecia estar contando sobre um sonho onde uma mulher com cabelos escuros o visitava e cantava canções de ninar que ele não se lembrava de ter ouvido antes. Helena parou na porta, reconhecendo a descrição das canções que sua irmã Mariana costumava cantar quando eles eram crianças. Mesmo inconsciente e medicado, Gabriel estava se conectando com memórias genéticas de uma família que nem sabia que existia. O jardim interno do Hospital das Clínicas estava especialmente tranquilo naquela tarde de sexta-feira. Helena havia sugerido que ela e Ricardo conversassem ali enquanto Gabriel participava da sessão de fisioterapia lúdica com outras crianças. O menino estava visivelmente melhor. Sua cor havia retornado, seus olhos brilhavam novamente e ele até havia feito amizade com uma menina de 6 anos que também estava em tratamento. Ricardo se acomodou no banco de madeira ao lado de Helena, observando as flores de ipê amarelo que começavam a desabrochar nos galhos das árvores. Após uma semana no hospital, ele finalmente havia aceito sair do quarto do filho por mais de alguns minutos, convencido pelas enfermeiras de que Gabriel estava estável e seguro. Obrigado por insistir que eu viesse tomar um ar, disse ele, respirando profundamente. Eu nem percebi como estava precisando disso. Helena sorriu, mas Ricardo notou que havia uma tensão em seu rosto que não estava ali nos primeiros dias. Como você está se sentindo? Com o diagnóstico, com o tratamento, com tudo? Aliviado, principalmente, Ricardo respondeu honestamente. Quando você explicou sobre a deficiência enzimática, eu pensei no pior, mas saber que é tratável, que Gabriel pode ter uma vida normal, é mais do que eu ousava esperar há uma semana. E você está preparado para o que vem pela frente? O tratamento é longo, Ricardo. Gabriel vai precisar de aplicações semanais da enzima por pelo menos 1 ano, talvez mais. E há alguns efeitos colaterais que precisamos monitorar. Eu faço qualquer coisa por ele, Ricardo disse sem hesitação.
Já até conversei com meu chefe sobre ajustar meus horários. E minha vizinha, Dona Conceição, se ofereceu para ajudar com o que for necessário. Helena observou o perfil de Ricardo enquanto ele falava. A linha determinada de sua mandíbula, a Pamensegger, forma como seus olhos se iluminavam quando mencionava Gabriel, a sinceridade absoluta em sua voz. Era impossível não admirar a dedicação daquele homem. Ricardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou. Você já pensou em se relacionar com alguém novamente? Digo, desde que Mariana foi embora? Ricardo se virou para encará-la, surpreso pela pergunta. Por que quer saber? É que... Bem, Gabriel comentou comigo que às vezes fica triste por vocês não terem mais família. Disse que gostaria de ter mais gente que os amasse. Ele disse isso? Ricardo pareceu tocado. Ele nunca me contou. Crianças, às vezes, falam mais abertamente com pessoas de fora, Helena explicou, brincando nervosamente com a pulseira em seu pulso. Mas, respondendo à sua pergunta, sim, já pensei. Na verdade, nos últimos 5 anos, saí com algumas mulheres. Nada sério, nada que durasse mais que alguns meses. O que acontecia? Ricardo deu uma risada autoconsciente. Elas não conseguiam lidar com o fato de Gabriel ser minha prioridade absoluta. Ou achavam que eu estava carregando bagagem demais por causa da história com Mariana. Uma chegou a me dizer que eu precisava superar minha ex-esposa e seguir em frente. Mas você superou, não foi? Helena perguntou genuinamente curiosa. É complicado. Ricardo suspirou. Eu não amo mais Mariana, se é isso que quer saber. Na verdade, acho que parei de amá-la no dia em que ela foi embora. Mas ainda tenho raiva dela, Helena. Raiva por ter abandonado o Gabriel, por ter mentido sobre sua família, por ter me feito acreditar que éramos felizes quando claramente não éramos. Helena sentiu o peito apertar. E se você descobrisse que ela teve motivos para fazer o que fez? Motivos que talvez fizessem você entender as escolhas dela? Que tipo de motivos? Ricardo a encarou diretamente. Não sei. Talvez problemas familiares sérios ou medo de prejudicar vocês de alguma forma. Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos, processando a hipótese. Às vezes eu penso nisso. Mariana tinha algumas peculiaridades. Tinha pesadelos constantes. Às vezes acordava no meio da noite chorando. Dizia que sonhava com pessoas que a perseguiam, mas nunca quis me contar quem eram. Ela usava drogas? Helena perguntou suavemente. Ricardo se surpreendeu com a pergunta direta. Como você... Sim, antes de nos casarmos. Ela disse que havia parado completamente quando engravidou, mas havia sinais, mudanças de humor repentinas, desaparecimentos inexplicados. Eu tentei conversar com ela várias vezes, mas ela negava tudo. Helena fechou os olhos, imaginando sua irmã lutando sozinha contra os vícios, tentando ser mãe enquanto batalha contra seus próprios demônios. Ricardo, você já considerou que talvez ela tenha ido embora justamente porque amava vocês? Como assim? Pessoas viciadas às vezes tomam decisões drásticas para proteger quem amam. Talvez ela soubesse que não conseguiria ser a mãe que Gabriel merecia e escolheu sair de cena para não prejudicá-lo ainda mais. Ricardo considerou essa possibilidade, mas balançou a cabeça. Mesmo que seja verdade, Helena, ela deveria ter me dado a chance de ajudá-la. Nós éramos, casados, éramos uma família. Você não abandona as pessoas que ama sem nem tentar lutar. E se ela tentou? E se ela lutou mais do que você imagina, mas perdeu a batalha? Por que você está defendendo uma mulher que nem conhece? Ricardo perguntou, uma ede de suspeita surgindo em sua voz. Helena percebeu que havia ido longe demais. Desculpe, eu trabalho com muitas famílias destruídas por vícios. Às vezes vejo padrões que... Enfim, não é minha função julgar o passado de ninguém.
Você está certa. Ricardo suavizou o tom. E sabe o que mais? Eu não quero mais desperdiçar energia pensando em Mariana. Ela fez sua escolha, eu fiz as minhas. O que importa agora é o presente. E o que você quer para o presente? Helena perguntou, seu coração batendo acelerado. Ricardo a olhou intensamente e Helena sentiu que havia algo diferente em seus olhos, uma warmth que não estava ali antes. Quer a resposta diplomática ou a resposta honesta? A honesta, sempre. Honestamente? Pela primeira vez em 5 anos, estou interessado em alguém. Alguém que apareceu na nossa vida no momento mais difícil e tem sido não só uma médica excepcional, mas também uma pessoa especial. Alguém que Gabriel já perguntou 2 vezes se eu gosto de verdade. Helena sentiu as bochechas corarem. Gabriel perguntou isso? Ontem à noite. Ele disse que gosta de como você sorri para mim e que eu fico menos preocupado quando você está por perto. Ricardo hesitou. Helena, sei que existe uma linha ética entre médicos e famílias de pacientes, mas quando tudo isso acabar, você gostaria de jantar comigo? Sem jalecos? Sem hospital? Apenas nós 2? O coração de Helena disparou. Era exatamente o que ela queria ouvir, mas também o que mais temia. Ricardo, se você não se sente confortável, eu entendo completamente, ele se apressou a dizer. Não quero que isso interfira no tratamento de Gabriel de forma alguma. Não é isso, Helena disse rapidamente. É que há algumas coisas sobre mim que você não sabe. Coisas que poderiam mudar como você se sente. Que tipo de coisas? Você é casada? Tem filhos? Não, nada disso. É mais complicado. Ricardo tomou as mãos dela nas suas e Helena sentiu a warmth e a força daquelas mãos trabalhadoras. Helena, seja lá o que for, podemos conversar sobre isso. Eu aprendi que a vida é curta demais para deixar oportunidades passarem por medo. Naquele momento, Helena quase contou tudo. Quase revelou que Mariana era sua irmã, que Gabriel era seu sobrinho, que havia uma família inteira que amava aquela criança e que estava esperando por eles. Mas algo a impediu. Talvez o medo de perder aquele momento perfeito, ou talvez a certeza de que, uma vez que a verdade fosse dita, nada mais seria simples entre eles. Eu gostaria muito de jantar com você, ela disse finalmente. Quando Gabriel receber alta, quando tudo isso estiver mais estável. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. É uma promessa? É uma promessa? Eles se olharam por um longo momento e Helena soube que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Estava apaixonada por Ricardo e ele por ela. E Gabriel, sua ligação familiar secreta com aquele menino, era simultaneamente a coisa mais maravilhosa e mais complicada que já havia acontecido em sua vida. Era uma segunda-feira chuvosa de abril, quando Helena chegou ao hospital carregando uma pasta com documentos que havia encontrado em casa no fim de semana. Depois de uma noite insone, ela havia decidido revisar todos os papéis antigos de sua família, procurando por pistas que pudessem ajudá-la a entender melhor a história de Mariana e, consequentemente, a situação de Gabriel. O que descobriu a deixou ainda mais perturbada do que já estava. Dr. Marcelo. Ela bateu na porta do laboratório às 7 da manhã, sabendo que ele sempre chegava cedo. Preciso conversar com você. É urgente. O médico a recebeu com uma xícara de café fumegante, notando imediatamente sua expressão tensa. Você parece ter visto um fantasma, Helena. O que aconteceu? Helena abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa. Encontrei estes papéis na casa dos meus pais ontem. São registros médicos antigos de Mariana, de quando ela era adolescente. Dr. Marcelo examinou os documentos. Fichas de consultas psiquiátricas, relatórios de internações em clínicas de reabilitação, prescrições de medicamentos controlados. O quadro que emergia era de uma jovem com problemas graves de dependência química e transtornos de personalidade. Veja esta data,
Helena apontou para um relatório específico. Março de 2016. Mariana estava grávida de 4 meses e foi internada por overdose de cocaína. Os médicos conseguiram salvar tanto ela quanto o bebê. Mas... Ela hesitou. Mas o quê? Mas havia danos neurológicos evidentes no feto. E aqui, ela virou a página. O relatório médico recomendava que a criança fosse entregue para adoção imediatamente após o nascimento, devido à incapacidade da mãe de cuidar adequadamente de uma criança com necessidades especiais. Dr. Marcelo franziu a testa. Mas Gabriel não tem danos neurológicos aparentes. Ele é uma criança normal, apenas com a deficiência enzimática. Exato. E veja esta anotação aqui. Helena apontou para uma observação manuscrita na margem do relatório. A psicóloga escreveu que Mariana demonstrava insight suficiente sobre sua incapacidade parental e genuíno amor pelo feto, expressa através de seu desejo de protegê-lo de si mesma. A realização atingiu o Dr. Marcelo como um soco. Ela sabia que não conseguiria ser uma boa mãe, e mesmo assim levou a gravidez até o fim. E mais, Helena continuou, sua voz trêmula. Há uma anotação aqui de que Mariana pediu especificamente que a família nunca fosse contatada sobre o nascimento da criança. Ela disse aos assistentes sociais que a criança teria uma vida melhor se crescesse longe da toxicidade da família Santos. Helena parou de falar, processando as implicações daquela descoberta. Mariana não havia abandonado Gabriel por falta de amor. Havia abandonado justamente porque o amava demais para expô-lo ao caos de sua própria vida. Helena, Dr. Marcelo disse suavemente, isso muda tudo. Mariana não foi uma mãe irresponsável. Ela foi uma mulher doente que tomou a decisão mais difícil da vida para proteger seu filho. E eu preciso contar isso para Ricardo, Helena murmurou. Mas como? Como eu explico que sei todos esses detalhes íntimos sobre uma mulher que supostamente não conheço? Naquele momento, seu telefone tocou. Era a pediatria. Doutora Helena, o senhor Ricardo está aqui querendo falar com a senhora urgentemente. Gabriel teve uma crise de ansiedade durante a madrugada e ele... Bem, ele disse algumas coisas que deixaram o pai muito confuso. Helena guardou rapidamente os documentos. Estou indo para cima. Quando chegou ao quarto 14, encontrou Ricardo caminhando nervosamente, enquanto Gabriel dormia sob sedação leve. O homem parecia ter envelhecido anos durante a noite. Seus olhos estavam vermelhos de preocupação e suas mãos tremiam ligeiramente. Ricardo, o que aconteceu? Helena se aproximou, instintivamente tocando seu braço para acalmá-lo. Gabriel teve pesadelos de novo. Ricardo se virou para ela, sua voz carregada de angústia. Mas desta vez foi diferente, Helena. Ele começou a falar sobre uma mulher de cabelos escuros que cantava para ele, que chorava muito, que dizia: "Me desculpe, meu amor, mamãe não pode ficar." Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele lembra de Mariana? Isso é o que não faz sentido. Ricardo passou a mão pelos cabelos. Gabriel tinha apenas 3 anos quando ela foi embora. Essas memórias são muito específicas, muito detalhadas para uma criança tão pequena. E tem mais. O que mais? Ele descreveu uma música que a mulher cantava. Uma música que eu nunca ouvi antes, com palavras em... não sei, parecia italiano ou algo assim. Helena, de onde uma criança de 8 anos tiraria uma música em italiano que eu nunca ensinei para ele? Helena fechou os olhos, reconhecendo imediatamente a descrição. Era Nina Nana Mama, uma canção de ninar italiana que sua avó costumava cantar para ela e Mariana quando eram pequenas. Mariana havia aprendido a letra de cor e cantava sempre quando estava nervosa ou triste. Ricardo, sente aqui comigo. Ela o guiou para as poltronas. Preciso te contar algumas coisas que descobri sobre o caso de Gabriel. Mas primeiro, quero que você saiba que tudo o que vou falar é confidencial médico. Está bem?
Ele assentiu, claramente apreensivo. Os pesadelos de Gabriel não são apenas efeitos colaterais dos medicamentos. Helena começou cuidadosamente. Às vezes, traumas infantis profundos podem ressurgir durante períodos de estresse físico, como uma doença séria. É possível que a internação tenha desencadeado memórias reprimidas. Traumas? Que tipo de traumas? Helena respirou fundo, decidindo revelar parte da verdade. Ricardo conseguia acessar alguns registros médicos antigos de Mariana através do sistema hospitalar. Há informações sobre ela que explicam muita coisa sobre por que ela foi embora. Que tipo de informações? Mariana tinha problemas sérios com drogas, muito mais graves do que você imagina. Ela foi internada várias vezes durante a gravidez e... Helena hesitou. Há evidências de que ela sabia que não conseguiria ser uma boa mãe, mas decidiu ter Gabriel mesmo assim porque queria que ele tivesse a chance de uma vida normal. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Você está dizendo que ela me deixou não porque não nos amava, mas porque amava vocês demais para expor Gabriel aos problemas dela, Helena completou. E Ricardo, há mais uma coisa. Segundo os registros, Mariana tinha família. Uma família que ela deliberadamente cortou contato para proteger Gabriel. O rosto de Ricardo passou por uma série de emoções. Surpresa, raiva, tristeza e, finalmente, uma estranha forma de alívio. Família? Que família? Helena sentiu que estava prestes a cruzar o Rubicão. Não havia mais volta. Pais, possivelmente irmãos, pessoas que provavelmente ainda estão vivas e que talvez gostariam muito de conhecer Gabriel. Você conseguiria encontrar essas pessoas? Ricardo perguntou, suas mãos apertando o braço da poltrona. É possível, Helena disse honestamente. Mas, Ricardo, você precisa estar preparado para o fato de que isso vai mudar completamente a vida de vocês. Gabriel pode ter avós, tios, uma família inteira que ele nunca conheceu. Ricardo olhou para o filho dormindo, depois voltou seus olhos para Helena. Se existe a possibilidade de Gabriel ter mais família, pessoas que o amem, então preciso tentar encontrá-las. Ele merece saber de onde veio. Naquele momento, Helena soube que não havia mais como postergar a verdade. Em algumas horas, talvez alguns dias, ela teria que revelar que a família que Ricardo procurava estava sentada bem na sua frente, disfarçada de médica apaixonada. E ela ainda não sabia se isso os uniria para sempre ou destruiria qualquer chance de felicidade que pudessem ter juntos. O fim de semana chegou com uma decisão que Helena havia adiado por tempo demais. Sentada na varanda da chácara de seus pais em Cotia, ela observava seu pai, José Santos, de 68 anos, cuidando das galinhas caipiras, enquanto sua mãe, Maria Santos, de 65, regava os canteiros de alface e rúcula que vendiam na feira local aos sábados. Filha, você está muito quieta desde que chegou, disse Dona Maria, se aproximando com as mãos ainda sujas de terra. Aconteceu alguma coisa no hospital? Helena respirou fundo, sabendo que o momento havia chegado. Pai, mãe, sentem aqui comigo. Preciso contar uma coisa muito importante para vocês. José se aproximou, limpando as mãos no avental de couro que usava para os trabalhos da chácara. Seus olhos, ainda vivos apesar da idade, demonstravam a preocupação de um pai que conhecia bem os humores de sua filha caçula. É sobre Mariana? Dona Maria perguntou suavemente, como sempre fazia quando percebia que o assunto era delicado. Mesmo após 15 anos, o nome da filha mais velha ainda trazia uma mistura de dor e esperança para aquela casa. É sobre Mariana, sim, e sobre o neto de vocês que nunca conheceram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. José se sentou pesadamente no banco de madeira que ele mesmo havia construído anos atrás, enquanto Dona Maria levou a mão ao peito, seus olhos se enchendo de lágrimas. Neto?
A voz de José saiu trêmula. Mariana teve um filho? Helena contou toda a história, desde o momento em que Ricardo chegou desesperado ao hospital com Gabriel nos braços, até a descoberta dos registros médicos que confirmavam que Mariana era a mãe biológica da criança. Falou sobre a doença de Gabriel, sobre o tratamento bem-sucedido, sobre o pai dedicado que havia criado o menino sozinho por 5 anos. Ele tem 8 anos. Agora, Helena disse, mostrando uma foto de Gabriel que havia tirado discretamente durante uma das sessões de fisioterapia, se chama Gabriel. É inteligente, carinhoso e quer ser engenheiro igual ao pai. Dona Maria segurou a foto com mãos trêmulas, suas lágrimas caindo livremente. Ele tem os olhos da Mariana e esse sorriso é igualzinho ao dela quando era criança. Nossa, netinho, José murmurou, sua voz embargada. Nossa Mariana teve um bebê e nunca nos contou. Helena então revelou os detalhes mais dolorosos, sobre o vício de Mariana, sobre as internações, sobre a decisão consciente de proteger Gabriel, mantendo-o longe da família Santos. Explicou como Mariana havia mentido para Ricardo sobre sua origem familiar, criando uma barreira intransponível entre duas famílias que deveriam ter se conhecido. Ela estava protegendo nosso neto, de nós, Dona Maria sussurrou, compreendendo finalmente a magnitude da situação. Ela achou que éramos uma má influência. E talvez ela estivesse certa, José disse amargamente. Nós fomos muito duros com ela quando descobrimos sobre as drogas. Muito rígidos, muito inflexíveis. Helena tomou as mãos dos pais nas suas. Vocês fizeram o que achavam melhor na época. E agora temos uma chance de fazer diferente. Onde eles estão agora? Dona Maria perguntou ansiosamente. Gabriel ainda está doente? Gabriel está se recuperando muito bem. O tratamento está funcionando e ele provavelmente receberá alta na próxima semana. Mas, Helena hesitou. Há uma complicação. Que tipo de complicação? Helena contou sobre seus sentimentos por Ricardo, sobre como eles haviam se aproximado durante o tratamento de Gabriel, sobre o convite para jantar que ele havia feito. Explicou a situação ética complicada em que se encontrava, apaixonada pelo pai de seu sobrinho, sem poder revelar o parentesco. Meu Deus, Helena! José compreendeu a complexidade da situação. Você está apaixonada pelo pai do seu sobrinho, e ele não sabe que vocês são família. E tem mais. Helena continuou, sua voz ficando mais fraca. Ricardo está começando a suspeitar que há algo que não estou contando. Ele me pediu para ajudá-lo a encontrar a família de Mariana. Como posso continuar mentindo para ele? Dona Maria se levantou e começou a caminhar pela varanda, suas mãos entrelaçadas às costas. Um hábito antigo quando estava processando informações importantes. Você precisa contar a verdade para ele, Helena. Não há outra saída. Mas e se isso destruir qualquer chance de termos um relacionamento? Helena se levantou também, sua ansiedade evidente. E se ele achar que me aproximei dele com segundas intenções? E se ele não quiser mais que eu trate Gabriel? José se aproximou de sua filha caçula, colocando as mãos calejadas em seus ombros. Filha, você tem que confiar que um homem bom fará a escolha certa quando souber a verdade. E pelo que você me contou sobre ele, Ricardo é um homem muito bom. Além disso, Dona Maria adicionou, parando diante de Helena. Nosso neto tem direito de conhecer sua família, de saber que tem avós que o amam desde antes de nascer, mesmo sem nunca tê-lo visto. Helena abraçou os pais, sentindo o peso de 15 anos de saudade e arrependimento deles. Vocês querem conhecê-lo? Queremos, José disse sem hesitação. Queremos conhecer nosso neto e agradecer ao homem que cuidou tão bem dele todos esses anos. Mas como vamos fazer isso? Dona Maria perguntou praticamente. Não podemos simplesmente aparecer no hospital dizendo: Oi, somos os avós de Gabriel.
Helena pensou por alguns minutos, formulando um plano. Deixem comigo. Vou contar tudo para Ricardo esta semana. A verdade completa sobre Mariana, sobre nossa família, sobre meus sentimentos por ele. E depois... Bem, depois veremos o que acontece. E se ele ficar bravo? Dona Maria se preocupou. E se ele não quiser que conheçamos Gabriel? Então respeitaremos a decisão dele, Helena disse com dificuldade. Gabriel é filho dele acima de tudo. Ele tem direito de proteger o menino como achar melhor. Mas, José acrescentou com firmeza, também temos direito de tentar, de mostrar que somos uma família amorosa, que podemos fazer bem a esse menino, que 15 anos nos ensinaram muita coisa sobre perdão e aceitação. Dona Maria foi até a cozinha e voltou com um álbum de fotos antigo. Helena, leve isso para mostrar para ele. São fotos de Mariana quando criança, de nossa família nos bons tempos. Talvez ajude ele a entender quem ela era antes dos problemas. Helena folheou o álbum, vendo fotos de Mariana sorridente aos 5 anos, montando seu primeiro bicicleta. Aos 10, ajudando o pai na horta. Aos 15, ainda antes das drogas mudarem tudo. Era uma garota feliz, cheia de vida, exatamente como Gabriel era agora. Levarei, ela prometeu. E não importa o que acontecer, pelo menos Ricardo saberá a verdade sobre quem foi Mariana antes de tudo dar errado. Enquanto dirigia de volta para São Paulo naquela tarde, Helena ensaiava mentalmente a conversa que mudaria tudo. Em 48 horas, Gabriel receberia alta do hospital. Em 48 horas, ela teria que escolher entre manter suas mentiras e arriscar perder tanto Ricardo quanto Gabriel, ou contar a verdade e torcer para que o amor fosse mais forte que a decepção. No banco do passageiro, o álbum de fotos de Mariana esperava silenciosamente, guardando a história de uma família destruída que talvez ainda pudesse ser reconstruída. Na tarde de quinta-feira, quando o sol começava a se pôr através das janelas altas da pediatria, Helena encontrou Ricardo no corredor próximo ao quarto de Gabriel. O menino dormia profundamente após um dia inteiro de exames finais que confirmariam sua alta hospitalar marcada para o dia seguinte. Suas bochechas tinham recuperado a cor rosada saudável. E ele havia ganhado quase 3 quilos desde a internação. Helena? Ricardo sorriu ao vê-la, mas logo franziu a testa ao notar sua expressão tensa. Você está bem? Parece preocupada. Ricardo, precisamos conversar, ela disse, sua voz mais séria do que ele jamais havia ouvido. É sobre Gabriel, sobre Mariana e sobre mim. Claro, ele respondeu, imediatamente atento. Quer conversar aqui ou... Vamos para o jardim, Helena sugeriu. O que tenho para te contar é complexo e preciso que você ouça tudo antes de reagir. Eles se dirigiram ao jardim interno em silêncio. Ricardo podia sentir a tensão emanando de Helena e seu coração começou a acelerar com 1000 possibilidades do que ela poderia querer dizer. Seria algo sobre o tratamento de Gabriel, sobre o relacionamento deles, sobre algum problema que ele não sabia que existia. Sentaram-se no mesmo banco onde haviam conversado dias antes, mas desta vez Helena carregava uma pasta e um álbum de fotos que colocou cuidadosamente entre eles. Ricardo, ela começou, suas mãos tremendo ligeiramente. Antes de mais nada, preciso que você saiba que tudo o que senti e sinto por você é genuíno. Meus sentimentos não têm nada a ver com o que vou te contar agora. Helena, você está me assustando. Ricardo se virou completamente para ela. O que está acontecendo? Helena respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dele. Mariana Santos Silva era minha irmã. Gabriel é meu sobrinho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo a encarou como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira, processando lentamente as palavras. Helena podia ver o momento exato em que a informação realmente penetrou em sua mente.
Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu ligeiramente, e ele se afastou instintivamente no banco. Sua irmã? Ele sussurrou finalmente. Minha irmã mais velha, Helena confirmou, sua voz embargada. Ela desapareceu da nossa família 15 anos atrás, após uma briga terrível com nossos pais sobre seu vício em drogas. Nunca mais tivemos notícias dela, até Gabriel chegar ao hospital. Ricardo se levantou abruptamente, começando a caminhar em círculos pequenos diante do banco. Você sabia? Desde o primeiro dia você sabia que Gabriel era seu sobrinho? Não desde o primeiro dia, Helena se defendeu. Só tive certeza quando os exames genéticos confirmaram. Mas suspeitei, quando você me mostrou a foto de Mariana, quando me disse o sobrenome dela. E você não me contou. A voz de Ricardo estava ficando mais dura. Durante 2 semanas, você soube que eu tinha uma família inteira e não me disse nada. Ricardo, por favor, deixe-me explicar. Helena se levantou também, tentando se aproximar, mas ele se afastou. Explicar o quê? Como você mentiu para mim todos esses dias? Como fingiu não conhecer a mãe do meu filho? Eu não fingi, Helena exclamou, lágrimas começando a rolar por seu rosto. Eu não conhecia a Mariana que você conheceu, a mulher que se casou com você, que foi mãe de Gabriel. Essa pessoa eu nunca conheci. A Mariana que eu conhecia era uma adolescente viciada que destruía tudo o que tocava. Ricardo parou de andar e se virou para ela, sua expressão uma mistura de dor e raiva. E você achou que tinha o direito de decidir quando eu saberia a verdade? Você achou que poderia manipular a situação a seu favor? Não foi manipulação, Helena protestou. Eu estava tentando proteger Gabriel, proteger você. Proteger de quê? De eu ter uma família? De saber que meu filho tem avós vivos que o amam? Helena abriu o álbum de fotos com mãos trêmulas. Deixe-me mostrar quem era Mariana antes dos problemas. Deixe-me contar sobre nossa família, sobre por que ela fez o que fez. Agora você quer me contar? Ricardo riu amargamente. Agora, depois que descobriu que eu estava me apaixonando por você? As palavras atingiram Helena como um tapa. Ricardo, meus sentimentos por você são reais. Eu me apaixonei por você, apesar de saber quem você era, não por causa disso. Como posso acreditar nisso? Ele se aproximou dela, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diga depois de 2 semanas de mentiras? Helena segurou o álbum contra o peito, como se fosse um escudo. Porque você conhece meu coração, Ricardo. Você viu como eu cuido de Gabriel, como eu me preocupo com vocês dois. Isso não pode ser fingido. Você cuidou de Gabriel porque ele é seu sobrinho, Ricardo rebateu. Não porque você é uma médica dedicada, mas porque ele é da sua família. Isso não é verdade, Helena exclamou. Eu cuido de todas as minhas crianças da mesma forma. E você sabe disso. Você viu como eu trato os outros pacientes. Ricardo passou as mãos pelos cabelos, claramente lutando com emoções conflitantes. Helena, eu não sei mais o que é real. Durante 2 semanas, construímos algo que eu pensei que era especial. Mas agora descobri que tudo foi baseado em mentiras. Nem tudo foi mentira, Helena disse desesperadamente. Os momentos que passamos juntos, as conversas que tivemos, a forma como nos conectamos, nada disso foi falso. Mas foi construído sobre uma fundação falsa, Ricardo respondeu, sua voz mais calma agora, mas ainda distante. Como posso construir algo com alguém em quem não posso confiar completamente? Helena sentou-se novamente no banco, sentindo o peso da derrota. Você está certo. Eu deveria ter contado desde o momento em que soube. Mas, Ricardo, eu estava com medo. Medo de quê? Medo de perder vocês dois antes mesmo de ter a chance de conhecê-los de verdade, ela admitiu. Medo de que você achasse que eu tinha segundas intenções. Medo de que me afastasse de Gabriel.
Ricardo se sentou na outra extremidade do banco, mantendo distância física e emocional. E agora? O que você espera que aconteça agora? Helena abriu o álbum e mostrou uma foto de Mariana aos 6 anos, sorrindo com uma boneca no colo. Agora espero que você me dê a chance de contar a história completa da sua ex-esposa e que considere permitir que Gabriel conheça seus avós. Seus pais, eles sabem sobre Gabriel? Souberam no final de semana, e Ricardo, eles estão desesperados para conhecê-lo. 15 anos se arrependendo de terem sido muito duros com Mariana. 15 anos rezando para ter uma segunda chance. Ricardo olhou para a foto, depois para Helena. E você? O que você quer, Helena? Agora que todas as cartas estão na mesa, o que você realmente quer? Helena o encarou diretamente, decidindo apostar tudo na honestidade total. Eu quero uma chance de provar que meus sentimentos por você são genuínos. Quero que Gabriel conheça sua família e cresça cercado de amor. E quero que você um dia possa me perdoar por não ter sido honesta desde o início. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo, observando as fotos de Mariana criança. Finalmente, ele suspirou profundamente. Helena, eu preciso de tempo para processar tudo isso. E preciso pensar no que é melhor para Gabriel. Eu entendo, Helena disse, embora seu coração estivesse se partindo. Quanto tempo você precisa? Não sei, ele respondeu honestamente. Talvez algumas semanas, talvez mais. Enquanto se levantavam para voltar ao hospital, Helena sabia que havia jogado os dados. Agora, só lhe restava esperar e torcer para que o amor fosse realmente mais forte que a decepção. 2 semanas se passaram desde a confissão de Helena no jardim do hospital. Foram os dias mais longos da vida dela. Gabriel havia recebido alta e estava se recuperando magnificamente em casa. Mas Ricardo mantinha uma distância respeitosa, mas dolorosa. Ele levava o menino às consultas de acompanhamento no horário marcado, conversava educadamente com Helena sobre o tratamento, mas não havia mais calor em seus olhos, não havia mais aquela conexão especial que os havia aproximado. Helena tentava se manter profissional, mas era impossível ignorar a dor no peito toda vez que via Ricardo se afastar depois das consultas médicas. Gabriel, por sua vez, parecia confuso com a mudança de dinâmica entre seu pai e sua médica favorita. Papai, por que você e a doutora Helena não conversam mais como antes? Perguntou Gabriel na tarde de sexta-feira, após sua consulta de rotina. Eles estavam no estacionamento do hospital e Ricardo ajustava o cinto de segurança do filho no banco traseiro de seu Corolla. Às vezes, as pessoas precisam de um tempo para pensar sobre coisas importantes, campeão. Ricardo respondeu diplomaticamente, mas Gabriel percebeu a tristeza na voz de seu pai. Você gostava da doutora Helena? Gabriel disse com a honestidade típica das crianças. Eu vi nos seus olhos e ela gostava de você também. Ricardo suspirou entrando no carro e ajustando o retrovisor para ver o filho. Por que você acha isso? Porque ela sempre perguntava sobre você quando eu ficava sozinho com ela durante os exames. E por que vocês sorriam diferentes quando estavam juntos? Gabriel explicou com a sabedoria simples de uma criança de 8 anos. Enquanto dirigiam para casa, Ricardo refletia sobre as palavras do filho. Nas últimas 2 semanas, ele havia passado noites insones revisitando cada momento que passou com Helena, tentando separar o que era real do que poderia ter sido calculado. Mas por mais que tentasse, não conseguia acreditar que os sentimentos dela fossem falsos. Ao chegarem ao apartamento, Ricardo encontrou uma carta que havia sido entregue pela portaria. Reconheceu imediatamente a letra cuidadosa de Helena no envelope. Gabriel, vai fazer sua lição de casa enquanto eu leio. Uns papéis, está bem? Tá bom, papai, Gabriel respondeu, correndo para seu quarto com a mochila escolar. Ricardo abriu a carta com mãos ligeiramente trêmulas. Ricardo, sei que você pediu tempo para pensar e estou respeitando isso.
Mas há algo que preciso que você saiba, independentemente do que decidir sobre nós. Meus pais, José e Maria Santos, gostariam muito de escrever uma carta para você. Eles querem contar sobre Mariana, sobre nossa família, sobre os erros que cometemos e as lições que aprendemos. Não para se justificar, mas para que você entenda quem somos e possa tomar uma decisão informada sobre permitir ou não que Gabriel nos conheça. Incluo o endereço da chácara deles em Cotia. Se você se sentir confortável, eles gostariam muito de recebê-lo para uma conversa. Sem pressão, sem expectativas, apenas duas pessoas idosas que querem conhecer o homem que criou seu neto com tanto amor. Independentemente do que acontecer entre nós, Ricardo, Gabriel merece saber que tem uma família que o ama. E você merece ter todo o apoio possível para criá-lo da melhor forma. Com amor e respeito, Helena PS. Há uma coisa que Gabriel não sabe, mas que talvez você queira considerar contar a ele. Mariana deixou uma carta para o filho que ela queria que ele lesse quando fosse mais velho. Meus pais aguardaram todos esses anos, esperando que um dia pudessem entregá-la. Ricardo leu a carta 3 vezes antes de guardá-la cuidadosamente na gaveta da escrivaninha. Uma carta de Mariana para Gabriel. Todos esses anos, ele havia se perguntado se ela algum dia pensava no filho, e agora descobria que ela havia deixado palavras de despedida que talvez explicassem suas ações. Naquela noite, após Gabriel adormecer, Ricardo ligou para Joaquim, seu supervisor na construtora, que também era seu melhor amigo há mais de uma década. Joaquim, preciso conversar com alguém sobre uma situação complicada. Joaquim apareceu em sua casa 1 hora depois com 2 cervejas e a paciência de quem havia ajudado Ricardo a superar os momentos mais difíceis após a partida de Mariana. Deixe-me ver se entendi, Joaquim disse após ouvir toda a história. A médica que você está apaixonado é a irmã da Mariana. Gabriel tem avós vivos e você está bravo porque ela não contou isso desde o início? Não é só isso, Joaquim. Ela mentiu para mim por 2 semanas. Mentiu ou tentou encontrar a melhor forma de contar uma verdade complicada? Joaquim rebateu. Ricardo, você conhece essa mulher há apenas 1 mês. Ela conhece os problemas da própria família há 15 anos. Talvez ela estivesse tentando proteger Gabriel de se decepcionar novamente. Ricardo considerou essa perspectiva. Mas como posso confiar nela depois disso? A mesma pergunta poderia ser feita ao contrário, Joaquim observou. Como ela pode confiar que você não vai afastar Gabriel da família dela se descobrir que eles são pessoas boas? Cara, você mesmo disse que tem problemas para confiar nas pessoas. Talvez ela tenha percebido isso e ficado com medo. No sábado de manhã, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Colocou Gabriel no carro e dirigiu até Cotia, seguindo o endereço que Helena havia deixado na carta. A chácara dos Santos era exatamente como Helena havia descrito. Simples, acolhedora, cercada por canteiros de verduras e um galinheiro que imediatamente chamou a atenção de Gabriel. "Papai, que lugar legal!" exclamou Gabriel saltando do carro. "Olha quantas galinhas!" José Santos apareceu na varanda da casa, enxugando as mãos em um pano. Era um homem alto de ombros largos que lembravam vagamente Ricardo, com olhos gentis e um sorriso hesitante. Atrás dele, Dona Maria observava, pela janela, claramente nervosa. "Você deve ser Ricardo." José se aproximou, estendendo a mão. "Sou José Santos. E esse jovem deve ser nosso Gabriel." Gabriel se escondeu atrás de Ricardo, tímido diante dos estranhos. Mas sua curiosidade pelas galinhas logo venceu a timidez. "Posso ver as galinhas de perto?" perguntou Gabriel. "Claro que pode, meu netinho," Dona Maria disse, saindo finalmente da casa.
Suas palavras saíram naturalmente, carregadas de tanto amor reprimido que Ricardo sentiu o peito apertar. Durante as 3 horas seguintes, Ricardo observou seus futuros sogros interagindo com Gabriel. Viu como José pacientemente ensinou o menino a alimentar as galinhas sem assustá-las. Viu como Dona Maria preparou panquecas em formato de ursinhos, exatamente como Mariana costumava fazer. Viu como Gabriel ria com uma liberdade que não demonstrava há muito tempo, cercado pelo amor incondicional de avós que acabara de conhecer. Ele é exatamente como imaginávamos que seria, Dona Maria disse para Ricardo, enquanto observavam Gabriel ajudando José a colher tomates. Inteligente, curioso, carinhoso, você fez um trabalho maravilhoso criando nosso neto. Não foi fácil, Ricardo admitiu, especialmente nos primeiros anos. Queremos que saiba, José se aproximou, que não temos intenção de interferir na forma como você cria. Gabriel, vocês têm uma rotina, uma vida construída. Nós só gostaríamos de fazer parte dessa vida, se você permitir. Foi então que Dona Maria trouxe a carta de Mariana, um envelope amarelado pelo tempo, com o nome Gabriel, escrito na letra dela. Ela deixou isso conosco antes de desaparecer, explicou Dona Maria. Disse que quando Gabriel fizesse 8 anos e perguntasse sobre ela, nós deveríamos entregar esta carta, como se ela soubesse que um dia ele viria até nós. Ricardo segurou a carta, sentindo o peso das palavras não ditas de sua ex-esposa. Posso ler primeiro? Antes de decidir se Gabriel deve vê-la. Claro, José assentiu. Você é o pai dele. A decisão é sua. Naquela noite em casa, depois que Gabriel adormecer falando empolgado sobre seus novos avós e as galinhas da vovó Maria, Ricardo abriu a carta de Mariana. Meu querido Gabriel, se você está lendo isto, significa que encontrou minha família e que papai decidiu que você está pronto para saber a verdade sobre por que mamãe foi embora. Eu não fui embora porque não amava você. Fui embora porque amava você demais para deixar que meus problemas prejudicassem sua vida. Mamãe estava muito doente, meu amor, doente de um jeito que os médicos não conseguiam curar completamente. E eu não queria que você crescesse vendo mamãe lutando contra monstros que só eu podia ver. Seu papai é o homem mais bom e forte que conheço. Ele vai te ensinar tudo sobre ser honesto, trabalhador e carinhoso. E sua nova família, vovô José e vovó Maria, eles vão te ensinar sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como o amor verdadeiro espera pacientemente mesmo quando dói. Seja feliz, meu menino. Mamãe sempre vai estar no seu coração, mesmo que não esteja ao seu lado. Com todo o meu amor, Mamãe Mariana. Ricardo chorou pela primeira vez desde o dia em que Mariana havia partido. Chorou pela dor dela, pela sua própria dor, e pelo tempo perdido que poderia ter sido diferente se todos tivessem sido mais corajosos com a verdade. No domingo ele ligou para Helena. Helena, é Ricardo. Podemos conversar? Eu e Gabriel gostaríamos muito de jantar com você e seus pais esta semana. Do outro lado da linha, Helena começou a chorar de alívio. Sim, Ricardo. Sim, claro que podemos. Pela primeira vez em 2 semanas, Ricardo sorriu genuinamente. Havia uma família para reconstruir e um amor para reconquistar. E desta vez, tudo seria baseado na verdade completa. 6 meses depois, uma tarde dourada de setembro pintava o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa quando Helena estacionou seu carro em frente ao prédio onde Ricardo e Gabriel moravam. O apartamento do 10º andar havia se tornado seu segundo lar nos últimos meses. Um lugar onde ela havia aprendido o verdadeiro significado de família. Gabriel correu para recebê-la na porta, seus braços finos, mas agora saudáveis, se enrolando em volta da cintura dela com o carinho natural de uma criança, que finalmente se sentia completa. Tia Helena, exclamou ele, usando o título que havia escolhido espontaneamente após descobrir o parentesco entre elas.
Papai está fazendo aquela lasanha que você ensinou para ele, mas eu acho que ele colocou sal demais de novo. Ei, eu ouvi isso. A voz de Ricardo veio da cozinha, seguida por sua risada. E não coloquei sal demais. Coloquei tempero com personalidade. Helena riu, beijando o topo da cabeça de Gabriel, antes de se dirigir à cozinha. Encontrou Ricardo de avental, um presente de Dona Maria que dizia "Melhor papai do mundo", em letras bordadas, mexendo uma panela com concentração exagerada. "Como foi o trabalho hoje?" Ricardo perguntou, se aproximando para beijá-la suavemente nos lábios. Era um ritual simples que eles haviam desenvolvido, mas que nunca perdia o significado especial. "Longo", Helena suspirou, apoiando-se no balcão. 3 cirurgias, 2 famílias difíceis e um caso complicado de fibrose cística que me lembrou dos primeiros dias com Gabriel. Ricardo parou de mexer a panela e se virou completamente para ela. "Você quer conversar sobre isso?" Era isso que Helena mais amava em Ricardo, sua capacidade de estar presente, de realmente ouvir. Nos últimos meses, eles haviam construído uma comunicação baseada em honestidade total, aprendendo que os segredos, mesmo os bem-intencionados, apenas criavam barreiras entre pessoas que se amavam. "Mais tarde", ela disse, tocando seu rosto carinhosamente. "Agora quero apenas estar aqui com vocês dois." Gabriel apareceu na cozinha, carregando seu caderno de desenhos. "Tia Helena, posso mostrar o desenho que fiz da nossa família?" "Claro que pode, amor." Gabriel abriu o caderno em uma página, onde havia desenhado 6 figuras de palito, em frente a uma casa com um jardim grande. "Esse é o papai." Ele apontou para a figura mais alta. "Essa é você. Esse sou eu. Esses são o vovô José e a vovó Maria, e essa aqui..." Ele hesitou por um momento. "Essa é a mamãe Mariana, porque mesmo que ela não esteja aqui, ela ainda faz parte da nossa família." Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. A maturidade emocional que Gabriel havia desenvolvido nos últimos meses era extraordinária. Com a ajuda de uma psicóloga infantil, ele havia processado as informações sobre sua mãe biológica de forma saudável, compreendendo que o amor pode existir de muitas formas diferentes. "É um desenho lindo, Gabriel", disse Helena sinceramente, "e você está certo. Famílias são todas as pessoas que nos amam, mesmo que não estejam fisicamente conosco." Ricardo se aproximou para ver o desenho, colocando a mão no ombro do filho. "Que tal pendurarmos este na geladeira, junto com os outros?" A geladeira do apartamento havia se tornado uma galeria de arte infantil. Desenhos de Gabriel, fotos das visitas à chácara dos avós, lembretes de consultas médicas e uma foto especial que José havia tirado no último domingo, os 3 abraçados debaixo da mangueira centenária do quintal da chácara. O jantar transcorreu na atmosfera calorosa que havia se tornado padrão em suas vidas. Gabriel contou sobre seu dia na escola, especialmente empolgado porque havia sido escolhido para representar sua turma na feira de ciências com um projeto sobre sistemas imunológicos, um interesse que havia desenvolvido após sua própria experiência médica. "E sabe o que mais?" Gabriel disse, mastigando um pedaço de lasanha. "A professora disse que posso convidar minha família toda para a apresentação. Isso significa que vocês dois, vovô José, vovó Maria, toda a nossa família pode vir." "Claro que iremos", Ricardo garantiu. "Não perderia isso por nada no mundo." Após o jantar, enquanto Gabriel tomava banho, Helena e Ricardo se sentaram na sala, desfrutando da tranquilidade da noite paulistana vista da janela do 10º andar. "Helena", Ricardo disse, tomando sua mão na dele, "tem algo que quero conversar com você." O tom sério em sua voz fez Helena se virar completamente para ele. "O que foi? Aconteceu alguma coisa?" "Não, nada ruim." Ele se apressou a tranquilizá-la. "Na verdade, é algo bom. Pelo menos, espero que seja."
Ricardo se levantou e foi até a escrivaninha, de onde retirou uma pequena caixa de veludo azul marinho. Helena sentiu o coração disparar ao reconhecer o formato inconfundível. Ricardo, ela sussurrou. Ele se ajoelhou diante dela, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante simples, mas elegante. Helena Santos, estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Não apenas por termos encontrado o amor, mas porque encontramos algo muito mais raro, uma família verdadeira. Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas rolando livremente por seu rosto. Você trouxe cura para Gabriel, mas também trouxe cura para mim. Ricardo continuou, sua voz embargada pela emoção. Me ensinou que é possível confiar novamente, amar novamente, sonhar novamente. E me deu o presente mais precioso que um pai pode receber. Uma família amorosa para meu filho. Ricardo, Helena tentou falar, mas as palavras se perderam na emoção. Quer casar comigo? Quer ser oficialmente mãe de Gabriel e construir uma vida juntos? Quer que sejamos uma família de verdade? Antes que Helena pudesse responder, Gabriel apareceu na sala de pijama, seus cabelos ainda úmidos do banho. Ao ver a cena, Helena chorando, Ricardo ajoelhado com um anel, seus olhos se arregalaram. Papai está pedindo a tia Helena em casamento? Perguntou ele, sua voz cheia de expectativa. Ricardo riu através de suas próprias lágrimas. Estou, campeão. O que você acha? Gabriel não hesitou nem por um segundo. Correu para Helena e a abraçou com força. Diz que sim, tia Helena. Por favor, diz que sim. Eu sempre quis ter uma mãe de verdade. Helena olhou para aqueles dois homens que haviam transformado sua vida completamente. Gabriel, com seus olhos brilhantes e sorriso contagiante, já considerava ela sua mãe do coração. Ricardo, com seu amor profundo e sua coragem para recomeçar, havia lhe mostrado que o verdadeiro amor vale a pena esperar. Sim, ela disse finalmente, sua voz clara apesar das lágrimas. Sim, eu quero casar com você, Ricardo Mendes. E quero ser mãe do Gabriel. Quero que sejamos uma família. Ricardo deslizou o anel em seu dedo e a beijou enquanto Gabriel aplaudia entusiasmado. Naquele momento, na sala simples daquele apartamento em Pinheiros, uma nova família nascia das cinzas de perdas antigas e se fortalecia através do amor, do perdão e da coragem de recomeçar. 2 anos depois, na chácara de José e Maria Santos, uma pequena cerimônia reuniria todas as pessoas que amavam Helena, Ricardo e Gabriel. Mariana estaria presente em espírito, finalmente em paz, sabendo que seu filho havia encontrado não apenas cura para seu corpo, mas também para seu coração. Gabriel, agora com 10 anos e completamente saudável, seria o pajem da cerimônia, carregando as alianças com o orgulho de quem ajudou a unir duas pessoas que se amavam verdadeiramente. E Helena finalmente compreenderia que às vezes Deus quebra nossos planos originais, não para nos prejudicar, mas para nos dar algo muito melhor do que jamais ousamos sonhar.